eis que as pessoas acabam encaixotando as maneiras e fazendo das maneiras santas. Não, é dessa forma aqui que você vai ser mais santo, é igual jejum. Nego pensa que porque jejum é mais santo. Jejum não te faz mais santo, te faz passar fome às vezes. Mas eu não quero entrar aí, porque isso já é uma outra mensagem. Mas aí vem aqueles que combatem o batismo por aspersão. Outros daquele de efusão. Se eu estiver no deserto, pregando o evangelho, no deserto, e a pessoa aceita Jesus como Salvador, e no deserto não tem água, e o camarada vai dizer, eu quero ser batizado agora, eu quero ser batizado. Como é que, o que você faz? O que você faz? Eu cuspo na minha mão assim, ó, eu te batizo em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que eu faço. Ai, meu, que isso, pastor? Assim, você escandaliza? Não, não escandalizo não, porque Jesus cuspiu na terra e fez lodo e ninguém fala nada. O que mais importa? A cuspida ou o resultado? O que mais importa? A forma que você batiza ou mais uma alma no reino de Deus, querendo passar pelo processo que Jesus quer? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós perdemos a visão mediante os anos na igreja. E passamos a ser os melhores legalistas, na qual as pessoas chegam nas nossas igrejas e já estão procurando pela porta para vazar fora. E quando elas chegam lá no mundo, sabe, eu quero ser o melhor pecador que existe no mundo. Porque esse negócio de igreja não serve para mim não. Já tem problema demais na minha vida. Tudo processo. As pessoas chegavam a João Batista. João Batista pregava. Eles aceitavam Jesus e já finca na água. Aí muitos falam, não, mas João Batista batizava por imersão. Aonde está isso na Bíblia? Procura para mim, quem tiver uma Bíblia. Onde está isso na Bíblia? Porque uma teologia, porque teologia é só para complicar e fazer as coisas de Deus mais difícil, esse negócio de teologia. Mas uma teologia, uma escola teológica, crê que onde João Batista batizava, pegava aqui água. Por isso que eles creem essa metodologia, que é por imersão. Outros creem que onde João Batista batizava, a água pegava só até aqui no calcanhar. Não tem como você mergulhar uma pessoa quando a água só pega no calcanhar. Quantos aqui já viram alguns filmes de João Batista batizando assim, pegando a água e colocando por cima? E quantos já viram mergulhando? A gente vai ficar ligado nessa parada, gente? Se é mergulhando, se é... O camarada está entubado no hospital, eu vou visitar ele. Prego o evangelho para ele. O camarada não pode nem, só dá sinal com a mão. Se aceita Jesus como Salvador, ele aperta a minha mão. Aperta, dá um aperto para sim, dá dois apertos para não. Eu já vou assim, né? Porque se não tiver força para o segundo, já tem que o cara aceitou Jesus. Eu não vou tomar risco, né? Aí o cara apertou minha mão, pum. Aí eu falo assim, você quer ser batizado? Agora mesmo? Quero. Então aperta minha mão uma vez. E duas para não. Aí ele aperta uma vez. Chama a enfermeira aí. Cadê o doutor? Chama o doutor. Ok. Arranca os tubos, arranca tudo aí e tal, que nós vamos mergulhar lá. No... É muita ignorância, gente. É muita palhaçada que foi colocada no reino. Foi colocada para que e nós compramos isso. Eu comprei isso. Durante anos. Não, porque tem que ser por imersão. Não confunda o tipo de batismo que você pende, porque você se identifica com aquilo que é certo ou errado. Está compreendendo? Por que eu gosto de imersão? E por que Faith Fellowship Ministries adota o batismo por imersão? Por quê? Porque nós gostamos do significado da pessoa entrando debaixo, sepultamento de um velho homem e o nascimento de um novo homem. Entende? Mas os pecados desse homem não ficou lá na água não, porque senão nem na água entrava. Os pecados do homem já foi neutralizado, cancelado, foi redimido quando ele confessa Jesus como Salvador. Vamos acertar as coisas. Meu Deus, não sei nem por que eu fui aí. Vamos lá. Aqui, ó, a palavra de Deus fala que ele estava pregando o evangelho. E vinha a ele, Jerusalém, toda a Judéia e toda a província. E no versículo 6 diz assim: e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Estão comigo? Agora no versículo 7, e vendo ele muitos dos fariseus, olha só agora, presta atenção nisso. E vendo ele quem? Quem estava vendo os fariseus e os saduceus? João Batista. E vendo ele os fariseus e os saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: você acha realmente que fariseu e saduceu estava vindo poder ser batizado?
para escutar a palavra. E está cheio por aí desses aí, que não está realmente interessado na mudança da sua vida, não está realmente interessado na sua cura, na sua vitória financeira, mental, social, todas as áreas da sua vida. Simplesmente está interessado no seu dízimo, na sua oferta, na sua consistência na igreja, frequentando a igreja. Mas a primeira falha que você tem, você não pode tomar ceia, a santa ceia, você não pode tomar porque você fez isso. Mas sabe de uma coisa? Não deixa de dar seu dízimo não, porque senão Deus te amaldiçoa. Você não pode tomar ceia, mas você pode continuar dando dízimo e oferta. Vocês estão comigo? Vocês realmente estão me acompanhando aqui? Então fariseu e saduceu agora show up, apareceram. Aí João Batista, presta atenção, João Batista agora não mais está falando para aqueles que estavam crendo na mensagem e sendo batizados. Agora ele se refere diretamente, ele vira para o saduceu e para o fariseu e começa a falar com eles agora, com eles, simplesmente com eles. E olha só a prosa como é que vira aqui, ó. A fariseu e saduceu que vinham ao seu Batista dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Está falando de nós gentios. Não pensem vocês que salvação é só para vocês. Vocês qualificam as pessoas que vocês querem ver salvas. Até mesmo dessas pedras, e a palavra de Deus diz assim, que nós somos pedras vivas. Até mesmo dessas pedras, Ele pode suscitar filhos a Abraão. E nós hoje somos filhos de Deus, considerados filhos de Abraão. Pegamos a herança das bênçãos de Abraão, através da semente chamada Jesus. Para de ficar selecionando as pessoas, fazendo as pessoas carregarem um cargo, ou uma carga, que vocês mesmos não estão dispostos a carregar. Versículo 10, e também agora, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Fala fogo. Fala fogo. Mais forte, fogo. João Batista, porque ele tinha como função pregar o evangelho do arrependimento, ele ainda ofereceu a oportunidade para esses fariseus e para esses saduceus, mesmo sabendo que eles não iriam aceitar, mas porque essa era a função dele, ele dá a oportunidade: produzir frutos de arrependimento. E depois ele fala assim, saibam de algo, entendam algo, presta atenção, entendam algo, o machado está posto à raiz. O que João Batista está dizendo? A minha função aqui é pregar o arrependimento e não cortar ninguém. Eu simplesmente preparo o caminho. O machado está posto à raiz. O único que tem o poder de cortar é Jesus. É Jesus. Eu preparo o caminho. E eu falo para vocês, ele não está se referindo aos crentes que se batizaram, que estavam com o coração puro para aceitar a palavra. Quantas pessoas entram por essas portas aqui para ver se eu qualifico para ser pastor deles, porque eu sou jovem? Quantas pessoas entram por essas portas para ver se eles vão se encaixar nessa igreja? Eu não estou tirando o direito das pessoas de analisarem onde elas querem ficar, mas não entre aqui pensando que eu qualifico para ser seu pastor, porque eu não qualifico nem para ser pastor. Eu sou o que eu sou pela graça de Jesus. Foi Ele que me fez ser quem eu sou, e não precisei do voto de ninguém para ser quem eu sou. E graças a Deus por isso, porque por mais que você se esforce em fazer as pessoas gostar de você, elas às vezes não gostam de você. Então, ao invés de ficar me preocupando em agradar homem, eu passei a agradar Deus. Sabe de uma coisa? Deus, fala para mim o que o Senhor quer que eu faça, porque eu sim sei que Deus me chamou para pregar essa mensagem, com essa característica. Se não agrada,
João Batista não agradava a muitos. E eu acho que esse mesmo sanguinho que rola aqui. Muitos entram aqui, e ao invés de abrirem um coração para aceitar a palavra de Deus não comprometida, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus perdoador, um Deus que dá uma nova oportunidade, não importa quantas vezes Ele tem que te dar a oportunidade, Ele segue te dando. Um Deus que te restaura, te arranca do lamaçal do pecado e te firma na rocha da salvação. Não. Tem gente que acostumou sangrar. Eles querem estar no lugar onde eles sangram. Porque eu mereço a disciplina. Depende de qual disciplina, de Deus ou do homem. Porque o homem... Davi, você prefere cair na mão de quem? Você prefere cair na mão dos homens? Ou você prefere cair na mão de Deus? Eu conheço o coração do homem. Eu conheço. Sabe de uma coisa? Eu lembro quando pegaram as famílias daqueles que eram fiéis a mim. Depois eles quiseram me matar. Aqueles que eram os meus companheiros. Quanto mais os juízes desse mundo para julgar a minha causa, eu caio na mão de Deus. Porque ali eu encontro graça e misericórdia. Porque um coração contrito e quebrantado, eu sei, com o relacionamento que eu tenho com Ele, que Ele não rejeita. Tira de mim tudo, Senhor. Tira o reino, tira tudo, riquezas, mas não tira de mim o teu espírito. Porque eu vi o que aconteceu com Saul. Nós perdemos o foco, mas nós vamos pegar esse foco de novo. Hoje ninguém sai daqui sem ter esse foco de novo. Essa visão, eu acho que eu estou pregando sobre visão, right? Acertar coisas em 2012, que durante anos nós vivemos nessa confusão mental. E às vezes nós não tomávamos as decisões que deveríamos tomar, sabe por quê? Porque a nossa consciência pesava. Ai, se eu fizer isso, eu estou indo contra. Ai, se eu fizer... Simplesmente porque a informação está errada dentro do coração. Chega fariseu e saduceu. Ele começa a falar, raça de víboras. Ele fala, coloco agora o machado aqui, ó, na raiz. Na raiz. E diz assim, toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Fogo, fogo. E eu, em verdade, esse é o ponto-chave. Ponto-chave, ponto-chave. Presta atenção em algo. Que agora eu tenho certeza que você vai pirar o cabeção. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Está falando de quem? Fala de novo. Cujas alparcas, sandálias, não sou digno de levar. Agora, veja bem, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. Nós observamos aí, meus amados, que são dois elementos dentro do estudo. Nós observamos aí que João Batista está falando de duas coisas diferentes. Durante anos, nós interpretamos essa passagem como que o fogo é o fogo do Espírito Santo. Interpretamos como que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, pensando que o fogo do Espírito Santo é aquele de falar em línguas. É aquele de fogo, de fazer a obra de Deus. E não tem nada a ver com isso. Ponto número um, ele não está se referindo a cristãos, está falando com fariseu e saduceu. Sabia o coração deles. Ponto número 2, o contexto dessa passagem nos fala sobre que aquele que não produzir bons frutos vai ser lançado onde? Então agora ele fala que eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, na qual eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O que é batismo? Batismo é um selo. Ele vai selar. Quando você sela, você identifica. Então ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o fogo que João Batista está falando é o julgamento para aquelas pessoas que não aceitarem a ele através do arrependimento. Esse
Esse é o fogo que João Batista está falando. E eu te dou base bíblica para isso. Vai no versículo 12. Em seguida, no versículo 12, ele se referindo a fariseu e saduceu, ele disse assim, presta atenção, fiquem comigo. Ele disse assim, olha só, ele disse assim: em sua mão tem a pá. Na mão de quem? Repita forte: Jesus. Porque o único que tem direito de julgar as nações, dado pelo Pai, é Jesus. Toda a autoridade foi me dada, nos céus, na terra, debaixo da terra. E um dia todos vão ter que se apresentar a Ele. Então aqui a palavra de Deus está falando assim, ó: Ele, Jesus, tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Ou seja, o machado foi colocado. Produza fruto de arrependimento, porque a árvore que não produz o fruto do arrependimento não tem como ter a salvação. É necessário que você entenda que a salvação vem quando você identifica quem é o Salvador. Não tem como você ser salvo se você não identifica quem te salva. Estão comigo? Aí agora no versículo 12, ele está falando o seguinte, veja bem, ele está com a pá e ele está separando. Ele está separando aqueles que forem dele, good, mas os que forem palha, ele vai queimar. Ele vai queimar. Essa palavra de queimar não se refere a nós. João Batista está falando para os fariseus e para os saduceus. Eu não tenho poder de cortar vocês. Eu só coloco o machado. Mas aquele que vem, ele vai dar jeito nisso aí. Vocês têm colocado carga pesada no ombro dos outros. Agora eu vou te dar uma base bíblica interessantíssima. Abre a Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Atos, capítulo 1, verso 4 e 5. Olha só que interessante. Jesus agora falando as mesmas palavras que João Batista estava falando, mas só uma coisa só que foi diferente. Ponto número 1, Jesus agora está com os fariseus e saduceus em Atos, ou ele está com os discípulos? Não tem fariseu e não tem saduceu aí. Sabe qual que é o princípio que Jesus ensina? Não conversa assunto que não pertence à igreja escolhida, coisas que pertencem a outros que não creem. Para que eu vou chegar aqui e ficar pregando coisa de condenação, assuntos pesados, sendo que eu estou falando com salvos? Eu só vou falar coisas sobre esse aspecto quando eu estou falando com pessoas que têm o coração deturpado. Aí agora em Atos está assim escrito, olha só que interessante. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus está falando o quê? Para os discípulos, vocês estão comigo? Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque na verdade, Jesus falando, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você vê que Jesus não fala de fogo aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o Espírito Santo vem e faz morada em você, não tem como você ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você e você não ter fogo. Você perde o seu fogo por falta de renovação de mente e por falta de relacionamento com Deus. Porque a igreja não determina o seu relacionamento com Deus. Ministério não determina o seu relacionamento com Deus. Você perde o seu fogo, não porque não tem fogo dentro de você.
Não tem como Deus colocar o Espírito Santo e como agora se estivesse incompleto. Eu preciso colocar o Espírito Santo e eu preciso colocar fogo. Tudo já está embutido no Espírito Santo. É por isso que eu vou levar vocês ainda mais além. Esse negócio de ser batizado em línguas. Não tem como você ter o Espírito Santo dentro de você e não ser batizado em línguas. O fato é que o entendimento do homem não alcança por fé aquilo que Deus te deu por herança, que é o falar em línguas. Quando Jesus fala isso para os discípulos, ele ainda estava com os discípulos. Quando ele fala, eu não vos deixarei órfãos, vou enviar o Espírito Santo Consolador, aí ele dá essa instrução e fala assim, fiquem em Jerusalém. Aí ele acende. Quando ele acende, quem desce? O Espírito Santo. Agora é o que? Para vir sobre o homem? Não, dentro. Então a partir do momento que eles experimentaram o Espírito Santo pela primeira vez, dentro, o ser humano pela primeira vez, experimenta o Espírito Santo dentro. Os discípulos não experimentaram o Espírito Santo dentro deles, quando Jesus estava com eles. Porque Jesus estava com eles. Você lembra daquela passagem que fala assim, existem demônios que saem só com jejum e oração? Está se referindo ao Velho Testamento. Eles estavam cumprindo o Velho Testamento, na qual, para Deus fazer algo, era necessário você fazer algo. Mas no Novo Testamento, eu te dou autoridade para expulsar demônios, independentemente se você jejum ou não, se você ora ou não. Mas se você tem o conhecimento, a revelação de quem você é, você não precisa orar por enfermos. Jesus não te ensinou a orar por enfermos, ele falou, impõe as suas mãos e eles serão curados. Parece um ângulo que eu dei, para explicar para vocês, que agora, quando Jesus dá a ordem para eles ficarem em Jerusalém, ele fala, agora o Espírito Santo vai vir. Quando o Espírito